Em nome de Jesus de Nazaré, Filho de Deus e Deus o Filho, estamos ao redor da mesa do Senhor nesta noite. Bem-vindos para celebrar conosco a Santa Ceia. Estamos aqui para relembrar a morte do Senhor Jesus por nós, seu sangue derramado por nós na cruz e seu corpo partido por nós. Vamos neste momento orar pedindo a bênção de Deus sobre esta ministração. Que ela seja de edificação para todos nós, em nome de Jesus. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de sentarmos à mesa para mais uma vez cumprirmos esta ordenança, Senhor, e lembrar mais uma vez a morte do Teu Filho Jesus por nós, seu sangue derramado por nós na cruz e seu corpo partido por nós. Que este seja um momento, Senhor, de celebração, de regozijo, de alegria e de fortalecimento espiritual em nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero dizer para vocês que estamos com muita saudade de todos. Continuamente nos lembramos dos nossos irmãos, de todo o rebanho, de todo o corpo de Cristo que se reúne na Igreja Cristã da Trindade. Estamos cientes de que a Igreja do Senhor vai muito além da ICT. Por isso nós temos nossos irmãos em diferentes denominações. E todos aqueles que já foram batizados nas águas, que estão em comunhão com o Senhor e desejam participar da ceia conosco, então sintam-se livres, né? Bem-vindos à mesa do Senhor conosco. E prepare aí os seus elementos, eu creio que a maioria já preparou. Quero também já adiantar que hoje nós vamos cantar o hino 482, o hino da harpa cristã 482. Eu já estou adiantando o número para que vocês possam já ir se preparando quando chegar o momento de cantarmos, né? Eu quero neste momento também passar a palavra à minha esposa, se ela tem informações a passar, avisos eu tenho, ela tem também, e vamos prosseguir. Graça e paz do Senhor para todos vocês que nos assistem nessa noite. Hoje é um dia de celebração, dia de festa, dia de nós lembrarmos que a promessa que Deus fez lá no Éden já se cumpriu, Cristo já nasceu, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele está preparando o nosso lugar para juntos, eternamente morarmos lá no céu junto com Ele. Graças a Deus por tudo. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Que seja uma celebração muito importante. Que a alegria do Senhor invada teu coração. Não importa onde você esteja agora, mas que a presença do Senhor possa ser sentida. Amém? Amém. Então, nós temos avisos, né, meu bem? Eu quero começar dizendo que a nossa próxima live será amanhã, domingo, às 10 horas da manhã, no nosso culto dominical. E será de grande bênção. E também nós teremos o nosso culto à noite, às 18h30, mas ele não é online. Apenas o culto da manhã é transmitido ao vivo, a partir das 10 horas da manhã. E quero avisar também que todo domingo nós temos, além do culto da manhã e da noite, mais duas ministrações muito importantes. Quais são, meu bem? 5 horas da tarde, a Escola Bíblica Dominical, que você pode ver pelo Facebook. E às 6 horas da tarde, você pode ver a ministração para as crianças, com a tia Valéria e o Ministério Infantil. Pelo Facebook da Igreja Cristã da Trindade. Agora, um dos avisos mais importantes que eu tenho para hoje é sobre o nosso segundo Congresso de Homens, que acontecerá no próximo sábado, dia 14 de novembro, no próximo sábado, às 17 horas. Venham, mas venham mesmo, né? Porque será de grande bênção. Olha, nós vamos estar ali dentro do protocolo, das medidas de segurança, álcool em gel na chegada, a máscara, o uso de máscara é obrigatório o tempo todo, e estamos medindo também a temperatura das pessoas. Então, o ambiente é seguro, mantendo o distanciamento, tudo de acordo com as orientações aí da Secretaria da Saúde. Mas será de grande bênção esse encontro. Nosso preletor será o pastor Ricardo Bitum,
que eu já o conheço há décadas, um homem de Deus, né? Um homem de Deus, um homem usado por Deus. Eu digo isso porque eu já vi, e nós já vimos, vários irmãos da ICT já viram, né? Então, que Deus abençoe o nosso congresso, venha fazer parte, vai ser uma grande bênção na sua vida. Você, pai, né? Traga os seus filhos, né? Claro, não vai trazer criança, mas os filhos adolescentes, né? Aqueles que já estão na juventude, traga os seus filhos para viverem experiências com Deus. Olha, há muito tempo, eu creio que foi lá no início da década de 80, por aí, ou na década de 70, no fim da década de 70, um missionário da Assembleia de Deus, Simon Lundgren, ele falou numa reunião na cidade de Santos, missionário da Assembleia de Deus. Está surgindo dentro da Assembleia de Deus uma geração de crentes que não conhece o poder de Deus. E nós precisamos conhecer o poder de Deus. Eu não quero viver uma vida só de palavras. Eu não quero viver uma vida só de teologia. E eu considero a teologia extremamente importante. É tão importante que eu fiz 3 cursos na área da teologia, né? Mas sem o poder de Deus, sem a experiência com o Espírito, sem viver, né, o fogo, o ardor do Espírito Santo e o arder também do Espírito Santo, não vai valer a pena, né? Nós precisamos, né, de experimentar, de viver isso, de ter o que contar, né? As coisas precisam acontecer conosco. Às vezes falamos dos avivamentos, dos homens que foram usados, nada errado, mas nós precisamos das nossas experiências com Deus, e Ele está aberto e pronto para nos conceder se o buscarmos, tá bem? Então vamos buscar, e eu quero até pedir neste momento aos nossos irmãos da ICT, irmãos e irmãs todos, que puderem fazer um jejum na semana que vem, separar um dia na semana para jejuar pelo nosso congresso, para que Ele venha transformar vidas, para que Ele venha salvar, para que Jesus venha batizar com o Espírito Santo, renovar a igreja nos dons espirituais, e não parar só no congresso, não é só no dia 14 não, é uma contínua ação, é uma prática constante, que isso seja constante na nossa vida. Nós estamos precisando muito, hoje no meio de uma geração corrompida e perversa, onde muitos crentes estão batendo cabeça, nós precisamos cada vez mais viver uma vida em profundidade com Deus. Amém, meus irmãos? Então fica aí o nosso recado sobre o 2º Congresso de Homens, né? Quero lembrar também que toda quarta-feira, às 19 horas, nós temos aqui a nossa live da oração. É um momento muito importante também para as nossas vidas, tá? E toda quinta-feira, 7h30 da noite, eu estou fazendo uma série de estudos no nosso culto de quinta-feira, que é o culto de ensino, de adoração, de oração, mas eu estou fazendo uma série sobre o conhecimento de Deus. Quão enriquecedora tem sido para nós, que bênção tem sido. Eu estou usando um livro que se tornou um clássico da literatura cristã, de J.I. Packer, ou J.I. Packer, O Conhecimento de Deus, e é uma bênção, né? Então venha estudar a palavra de Deus conosco, venha ouvir, venha aprender e colocá-la em prática, e vai ser uma bênção na sua vida e na vida de outros. Amém, meus irmãos? Então, tem mais algum aviso? Bem, que eu esqueci. Da rádio, Sim, vamos falar da rádio, né? Nós temos o programa Um Toque de Deus, que é um programa que é patrocinado pela Igreja Cristã da Trindade desde o ano de 2006. Estamos no rádio, já estivemos em horários diferentes, é verdade, já mudamos de uma rádio para outra, mas já faz um bom tempo que nós estamos na Rádio Adore, a FM 97,3, todo sábado das 11 a 1h da tarde, né? Ali com a pregação da Palavra de Deus, respondendo perguntas, e tem sido uma grande bênção, né? Hoje mesmo eu recebi um áudio de um irmão do Diadema, e ele dizendo: olha, vocês precisam abrir uma igreja da Igreja Cristã da Trindade aqui no Diadema. Se vocês abrirem, eu e toda a minha família vamos congregar com vocês, porque eu ouço o programa, eu nunca perco o programa, ele disse. Eu e a minha esposa nunca perdemos o programa, porque é uma escola, porque é um culto, porque a gente aprende muito, né? Mas estamos respondendo para esse irmão, já foi a resposta, dizendo para ele que Diadema está muito perto do metrô São Judas, né?
Então, que ele venha nos conhecer, congregar, ver como nós somos assim pessoalmente e não apenas pelo programa de rádio, né? Que Deus abençoe esse irmão, toda a sua família. O WhatsApp do programa Um Toque de Deus é o 0 operadora 11 97402 1961. Eu estou dando o número do WhatsApp para que você, se quiser, enviar sua pergunta, enviar seu pedido de oração. Nós temos respondido muitas perguntas, né? Os irmãos estão enviando perguntas e que bom que muitas perguntas vêm de longe também, porque o programa tem um alcance quase que todo o interior do estado de São Paulo. Então muitas cidades estão recebendo o programa, que é uma grande bênção. Então fica aí esse dado para vocês. Também eu gostaria de conversar com vocês neste momento sobre as contribuições financeiras para a Igreja Cristã da Trindade. Como vocês sabem, essa época de pandemia, ela reduziu a nossa capacidade de funcionar e de receber as pessoas também. Então, nossos cultos presenciais têm uma frequência bem menor, né? Assim, em torno de 1/3 do que costumava ser, talvez menos até, né? E isso causa um impacto, né? na nossa condição financeira. E por isso eu quero aqui hoje chegar até vocês com muita humildade, com muito respeito, mas ao mesmo tempo com muito empenho, pedindo que vocês nos ajudem, né? Ajudem-nos. Claro que os membros da Igreja Cristã da Trindade, eles fazem a sua participação através dos dízimos e ofertas, né? Mas se você não é membro da Igreja Cristã da Trindade e tem visto esse ministério como um ministério com o qual você se identifica, gosta, reconhece que é uma bênção na sua vida, ajude-nos. A sua contribuição é muito bem-vinda, muito apreciada e muito importante também para prosseguirmos a nossa caminhada de servir a Deus, de difundir a palavra de Deus, de pagar pelo programa de rádio e também as obras que nós temos agora que fazer. Graças a Deus elas já retomaram na sexta-feira, as obras foram retomadas e agora nós vamos prosseguir para terminar de resolver a parte elétrica, a instalação do ar-condicionado, depois do forro. Graças a Deus que as máquinas do ar-condicionado já estão compradas, como também o forro já está comprado, a falta é pagar, né? Então fica aqui o nosso apelo, né? Para que o Espírito Santo, nós sabemos que é Ele que toca os corações e move sobre os corações para que as pessoas contribuem. E nós somos muito gratos. Eu quero agradecer a você. Sou muito grato a Deus por muitos de vocês que têm nos ajudado. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, nós não temos uma conta em atraso, nenhuma conta em atraso. Tudo está em dia, mas é com muita parcimônia, é com muito cuidado que nos movemos neste momento. Tá bem? Então que Deus abençoe e recompense vocês pela participação. Vou agora as informações, os dados das contas bancárias que a Igreja Cristã da Trindade tem no Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. Vamos começar pelo Banco Bradesco. A agência 548, dígito 7. Agência 548, dígito 7. Conta corrente 83.830, dígito 6, dígito meia dúzia. Agora eu vou falar sobre o Banco Itaú. A agência 4836, 4836. Conta corrente 16924, dígito 5. Agora vamos falar da Caixa Econômica Federal. A agência 1374, está correto? 1374. Operação 003. Conta corrente 401010, dígito 0. Essas informações e muitas outras você encontra no site da Igreja Cristã da Trindade, que é o www.ictrindade.com.br. Amém. Glória a Deus. Deus recompense vocês. E agora vamos então voltar a palavra aqui para o meu amor. Muito linda. Continua. Gostei. É muito bom, né? Nós estarmos de novo aqui reunidos na presença do Senhor
e para celebrar, né, algo tão precioso que Deus cumpriu, né, que foi morte e ressurreição de Cristo. Mas eu gostaria de ler aqui com vocês em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 8. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 8. Uma passagem conhecida, mas vamos meditar rapidamente sobre ela. O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha, gente, essa passagem ela tem tantos ensinamentos, né? Mas eu fiquei pensando que nesse momento que o mundo está passando de vários meses aí de reclusão, de pandemia, de ter que ficar em casa, né? Muita gente teve que se conscientizar e se dar conta de coisas que aconteciam em casa, de desordens, de desorganizações, às vezes não só em termos de arrumação da casa, mas também de questões aí muito mais complicadas, né? Casamentos que vinham sido negligenciados, filhos, irmãos, esposo, esposa, enfim, tanta coisa aí teve que ser olhado. Aí me faz pensar sobre essa mulher, que ela se deu conta que ela havia perdido algo, né? Uma das dracmas, uma moeda, mas não era uma coisa de qualquer valor, era algo significativo, né? E aí o que ela faz? Ela perdeu, gente. E perdeu num lugar conhecido, que era dentro da própria casa. Não perdeu na rua. Porque a gente perder uma coisa na rua é complicado, né? Porque como é que você vai achar o que você perdeu na rua? Mas você perder coisa dentro de casa, e dentro de casa pode ter muita coisa perdida. E talvez durante esse tempo você se deu conta ou teve que olhar para aquilo que você não queria olhar e enxergar uma realidade difícil. Mas independente de qual seja a realidade, por mais difícil que ela seja, eu creio que é sempre libertador quando Deus traz à tona, né, algo que estava sendo mantido no oculto, principalmente se é um pecado, né? Se são coisas que às vezes a pessoa acha que ela controla, ou que aquilo, não estou fazendo mal a ninguém, mas já está fazendo mal a você. E se isso de alguma forma está impedindo você de ter intimidade com a tua família, então isso é pecado, né? Isso é algo que você precisa rever. E aí a gente vê que essa mulher, ela perdeu algo, perdeu dentro de casa, mas ela, né? Aí que eu falo que os incomodados, diz o povo que se mude no sentido de vai fazer alguma coisa a respeito. Porque aí ela se deu conta que essa moeda estava perdida, então qual foi a primeira coisa que ela fez? Ela acendeu a candeia, ela acendeu a luz. Então, quando ela acendeu a luz, ela percebeu que a casa estava suja e desarrumada, porque aí, primeiro ela sentiu falta, aí ela acendeu a luz, ela varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Então, ao trazer a luz, ela viu sujeira. Ninguém gosta de sujeira, mas a casa limpa é aquela casa que vê a sujeira, ela desorganiza tudo para limpar atrás dos móveis, sabe aquele faxinão mesmo, empurra móvel e tal. Então, quer dizer, se já estava desorganizada, a desorganização foi maior ainda, porque ela se deu conta que tinha uma coisa ocupando espaço e não precisava, tinha lixo que precisava ser colocado para fora de casa, né? Toda casa tem que ter uma lixeira, mas isso não significa que a gente vai ficar guardando o lixo precisa ser colocado para fora, né? E aí ela varre a casa, ela reorganiza o espaço, ela reorganiza a casa fica habitável, fica convidativa, fica uma casa cheirosa, iluminada, organizada, e aí sim ela encontra o que havia perdido.
E aí, quando ela acha, ela fica tão feliz que ela convida as amigas, né? Amiga é quem você constrói uma relação de intimidade. Mas ela não para aí, ela convida também a vizinhança. Olha, vem se alegrar comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. E agora ela pode convidar, ela pode se tornar uma anfitriã, porque ela está preparada para receber e se alegrar e mostrar, né, o que havia sido perdido, faltava algo que não estava completo ali. Então, que nós possamos, mesmo que estejamos passando por situações difíceis, pedir para o Senhor, Senhor, ilumina aqui, tira do oculto aquilo que pode estar impedindo um maior contato, uma maior intimidade no meu lar, primeiro comigo, ajuda eu a vasculhar aqui o meu interior, mas me ensina a ver na minha casa o que eu preciso ver, para que eu possa limpar, reorganizar e aí festejar a vitória, né? Porque aí eu vou verdadeiramente querer que Deus faça morada na minha casa, esteja primeiro dentro de mim, na minha vida, fazendo as transformações, mas me usando também para que no meu lar eu possa ser uma bênção. Amém? Então que Deus abençoe vocês ricamente com essa palavra, porque ainda temos mais do Senhor para essa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Deixa eu beber uma aguinha. Glória a Deus. Orar? Vamos orar, bonitão? Vamos orar. Senhor Deus, bendito Pai, nós te louvamos porque o Senhor é aquele que traz a luz, ó Pai, onde há trevas. Porque muitas vezes, Senhor, nós vamos perdendo a visão sem perceber. Mas, Senhor, renova os nossos olhos espirituais. Abra a nossa mente, Sim, Senhor. Primeiro, ó Pai, para que possamos nos sondar e ver se há em nós algo que tem entristecido, algo que perdemos, ó Pai, e que não podíamos ter perdido. Mas que com a luz, ó Pai, com a Tua ajuda, a ajuda do Espírito Santo, possamos, Senhor, romper com o que precisa ser rompido, renovar, Senhor, ser transformado naquilo que precisamos. E que também os nossos lares, Senhor, sejam consagrados e dedicados a Ti, Senhor. Porque, Senhor, a nossa casa te pertence, tanto a nossa casa interna quanto a nossa casa externa. Senhor, os nossos filhos, os nossos cônjuges, tudo que temos, ó Pai, pertence a Ti. Amém. Que possamos, Senhor, como esta mulher, fazer, Senhor, aquilo que é necessário ser feito. Que comece em nós, Amém. Pai, para que possamos, Senhor, aí sim festejar e celebrar. E que todos vejam, Senhor, a Tua vitória dada nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. Senhor, usa o Paulo neste momento, Senhor, no transmitir a Tua palavra. Sim, Senhor, estamos aqui em volta da mesa, Senhor, para celebrar a Santa Ceia. Senhor, que cada pessoa nesse momento possa sentir o Teu toque. Amém. Que não seja o falar do Paulo, mas seja o Teu Santo Espírito através dele, Senhor, com autoridade, Amém. Ministrando a Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, nós vamos então ler para a nossa reflexão o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo de 13 a 16. Eu vou pedir para o meu filho Adriel pegar o meu óculos, que eu esqueci, está em cima do computador, que daqui a pouco eu vou precisar dele, ou está aí, tá? Então vai ser, daqui a pouco eu vou precisar dele. Mas vamos ler então Marcos capítulo 14, versículos de 13 a 16. Versículo 13 a 16. Hoje vamos falar um pouco sobre o cenáculo da ceia e o que aconteceu no cenáculo da ceia, naquele aposento onde Jesus celebrou a ceia com os discípulos. Diz assim o texto: Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até a cidade. Ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam este homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre pergunta: Onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito,
prepararam a Páscoa. Nós já falamos aqui anteriormente que a Páscoa ela comemora a saída dos filhos de Israel do Egito, portanto, uma das maiores festas no calendário judaico. Então, era uma festa muito importante. Muitos comentaristas salientam que os jarros de água que aquele homem estava carregando, diferentemente dos odres de vinho, eram quase sempre carregados por mulheres. Um homem carregando um vaso de água seria uma coisa diferente e, portanto, logo percebida, né? E quando os discípulos chegam, então, na cidade, encontram aquele homem carregando o cântaro de água e começam a segui-lo, nós vemos aí a onisciência de Jesus. Eu não creio que Jesus combinou com aquele homem. Em tal dia, tal hora, você vai pegar um cântaro, você vai pegar água e levar lá para casa onde você trabalha. Eu não creio. Eu creio que isso aqui revela, é um dos momentos que revela a onisciência do Senhor, né? Do Senhor. Então, eu acho isso muito importante, porque Jesus Cristo não é apenas Filho de Deus, como disse no início dessa live, ao abrir esta ministração, mas Ele é também Deus o Filho. E um dos atributos da divindade é a onisciência, que Ele sabe tudo, infinito conhecimento. É a onipotência, Ele tem um infinito poder. É a onipresença, Ele tem poder de estar em todas as partes, em todo o tempo, em todos os lugares, né? Então é muito importante isso. Então Jesus, este texto mostra a onisciência do Senhor, né? Tudo indica que essa família residia na área de Jerusalém, conhecida como a Cidade Alta, próxima do templo, diferente da Cidade Baixa, mais pobre, na direção do sistema de esgoto de Jerusalém. A Páscoa tinha que ser comida dentro dos limites dos muros de Jerusalém. Tá? Então nós vamos ver que nessa época da Páscoa havia muita gente em Jerusalém. As pessoas chegavam de todos os lugares, né? Então ela vinha de todas as partes. E é claro que Jesus até se antecipou a isso, né? Ele não deixou as coisas para a última hora, né? Ele se antecipou, fez toda a preparação antes, já pensou, programou tudo antes, porque a maioria das casas estariam lotadas por ocasião da Páscoa, porque muitos peregrinos fluíam à cidade, né? Agora, os dois discípulos que Jesus mandou para ver aquele homem que estava carregando, né? E chegando até a casa, aqueles dois discípulos, de acordo com Lucas 22:8, foram Pedro e João, os dois irmãos. Não, Pedro e André, que são irmãos. Pedro e João que foram seguir aquele homem, né? Tudo indica que o dono desta casa era provavelmente um dos seguidores de Jesus. Aliás, vários comentaristas levantam a hipótese, né? A probabilidade de que tenha sido pai de João Marcos, né? Porque nós vamos ver em Atos capítulo 12, quando Pedro estava na prisão, a igreja estava reunida na casa de João Marcos, né? Ou da mãe de João Marcos. Então nós vemos isso, né? E ele sabia exatamente quem era o mestre. A pessoa que hospedou Jesus, os seus discípulos, sabia quem era o mestre, né? Porque eles disseram: você diga para ele, o mestre precisa desse lugar, né? Para celebrar a Páscoa. E provavelmente ele conhecia os discípulos, pelo menos de vista. Então, quando Pedro e João chegam à casa dele, provavelmente não chegam como estranhos, já tinham visto esses dois com o mestre em algum lugar, né? Então, acho isso muito importante também. Bom, naquela época, muitos lares tinham uma sala no andar superior, chamada cenáculo, né? E espaçosa o suficiente para acomodar um grupo, como o grupo de Jesus e os seus 12 discípulos, né? O que vemos no cenáculo? Vemos que os discípulos estão presentes, né? Vemos os discípulos estão presentes. Eles que renunciaram a tudo
para seguir a Cristo. O próprio Pedro falou uma vez para Jesus isso: eis que nós deixamos tudo para te seguir. O que será de nós? Obrigado. O que será de nós? E Jesus respondeu isso. Eu creio que isso está lá em Marcos capítulo 10, em torno do versículo 30. Não há ninguém que não tenha deixado pai, mãe, irmãos, bens por amor de mim, que não há de receber 100 vezes mais esta vida, e na idade vindoura, na idade futura, a vida eterna. Então, os discípulos estavam ali, e era uma reunião íntima, apenas os 12. Muitos não estavam ali, os próprios amigos de Jesus, como Lázaro, Maria e Marta, e muitas outras pessoas com quem Jesus interagia, e nem os seus familiares, apenas os 12. Era uma reunião muito íntima, uma reunião muito interessante também, onde os estranhos não participam. Na ceia do Senhor, na Santa Ceia do Senhor, os estranhos não participam. É uma coisa para os íntimos do Mestre. E olha que privilégio. E você é íntimo dele, você o conhece, você vive nele, ele vive em você, você se identifica com Cristo. Isso é muito importante. Você já teve um encontro de salvação com Deus através de Jesus Cristo. O sangue de Jesus já te purificou dos seus pecados. Isso é muito importante. Também a descrença não tem lugar naquele lugar. As pessoas que estão ali, elas estão porque elas têm fé em Cristo. Elas creem no Senhor. É muito importante isso também. Uma outra coisa que eu vejo também é que houve uma preparação antecipada. As acomodações para a última ceia de Jesus com os discípulos as acomodações seriam bem adequadas. Não tinha que fazer gambiarra, não tinha que fazer coisa meia boca, não tinha que acomodar aqui e ali. Estava tudo pronto, o cômodo mobiliado, a mesa para servir, aonde eles iam se acomodar. Geralmente eles sentavam no chão, com os pés esticados para frente, mas havia mobílias também. Tudo isso foi tudo planejado. Que coisa muito bonita, Muito bonita. As preparações para a Páscoa teriam incluído, o que os discípulos tinham que preparar? Eles tinham que arrumar a mesa, eles teriam que assar o cordeiro. Arrumar a mesa pode ser uma coisa mais rápida, mas assar o cordeiro é uma coisa demorada. Eles tinham que fazer os pães asmos, os pães sem fermento. Eles tinham que preparar os temperos, havia ervas amargas, todos os condimentos e outras comidas e bebidas cerimoniais, e que eram parte tradicional da Páscoa, tinha que fazer parte da Páscoa. Então havia toda uma preparação. E isso foi feito com calma, isso foi feito com tudo programado, nada de afobamento, nada de correria lá no dia, correndo para cá, correndo para lá, e o cordeiro está cru ainda, e aquilo lá não está pronto, e a mesa, meu Deus, ainda tem... Não, nada, tudo programado, porque o nosso Deus é Deus de ordem. Nós precisamos aprender com Jesus, E vou dizer mais, tenho certeza que não houve atraso, foi tudo na hora combinada, na hora certa. O mestre e os seus discípulos estavam sentados à mesa para aquele momento tão solene, para a última Páscoa com seus discípulos, antes de sofrer, antes de padecer, antes de morrer na cruz. Agora, uma outra coisa muito importante no cenáculo: Jesus estava presente. E com que prazer, com que alívio, com que alegria os discípulos veem Jesus entrando. E quando Jesus entra, ele vê uma toalha pendurada na porta, de acordo com João capítulo 13. Então ele vai lavar os pés dos discípulos, porque eles não podem participar da ceia sem lavar os pés, sem se lavar. O que é um indício muito grande para nós, uma mensagem muito grande para nós, de que nós temos que ter os nossos corações purificados, a nossa mente limpa, para participarmos, que nós temos de estar em santificação para participarmos da mesa do Senhor. E não apenas para a mesa do Senhor, mas que essa tem que ser uma constante na nossa vida. Nós não
temos que, não devemos nos santificar só para ir no culto, só participar da ceia do Senhor. Não, é em todo o tempo, porque o Senhor está presente na nossa vida em todo o tempo. E de repente, aquela figura maravilhosa, serena, de um olhar profundo, penetrante, figura linda, porque Jesus é lindo, Jesus é lindo, ele é o mais bonito entre todos os homens, né? Aquela figura entra, se dirige ao seu lugar, no meio dos discípulos. Os discípulos estão à sua direita, à sua esquerda, né? Jesus está presente, o melhor de tudo e o melhor de todos está presente. Ele mesmo, né? Ele mesmo disse em Lucas capítulo 10, versículo 24, né? Muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo e não viram, e quiseram ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. Mas os discípulos, muitos deles homens simples, né? De origem simples, de uma caminhada simples, mas eles estão ali, vendo e ouvindo o que os profetas do Antigo Testamento, grandes profetas, grandes reis, não viram. Salomão não viu, mas eis aqui está quem é maior do que Salomão. O profeta Jonas, mencionado por Jesus, e o próprio Salomão foi mencionado por ele. O profeta Jonas não viu, mas eis aqui quem é maior do que Jonas. Coisa tremenda, né? Então os profetas quiseram ver. Isaías viu de longe, Elias viu de longe, né? Samuel viu de longe, Moisés viu de longe, né? Todos eles viram de longe, mas os discípulos viram em carne. Né? Os discípulos o viram, os discípulos tocaram nele, ouviram as suas palavras. Os discípulos viram muito, eles viram suas lágrimas, sua indignação, sua ira santa, suas ações, o seu amor, o seu trato, os seus gestos. Os discípulos ouviram e ouviram as suas orações. Os discípulos viram os seus milagres, como ele realizou, como ele chegou na casa de Jairo para ressuscitar sua filha, como ele curou a mulher que tinha um fluxo de sangue, como ele ressuscitou Lázaro, o filho da viúva de Naim. Como ele fez isso? Os discípulos viram muito. Que bênção, que privilégio. Tanto que um dos maiores teólogos da história da igreja, Agostinho de Hipona, ele disse que um dos grandes desejos que ele tinha era de ter visto Cristo na carne. Ele também não viu. Mas um dia nós o veremos, né? A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, logo ali no início do capítulo, como ele é, nós o veremos. Né? Que bênção. Jesus estava presente. O cenáculo também é o lugar do autoexame, né? De olhar, de introspecção, de olhar para dentro de si mesmo. Porque quando Jesus disse, um de vocês vai me trair, né? Eles começaram a olhar um para o outro, né? Perguntando, quem será? Né? Eles não sabiam quem era. Então eles começaram a perguntar para Jesus, acaso sou eu, mestre? Sou eu? Eu acho muito lindo que os discípulos não começaram a jogar a culpa no outro. Né? Ninguém pensou assim, eu acho que é Tomé, né? Tomé é meio complicado para crer, né? Eu acho que é o Judas, ou coisa assim, eu acho que é Judas. Ou eu acho que é aquilo, ou esse. Não, eles não colocaram a culpa em ninguém, não tinha fofoca. Acho isso muito interessante, né? Houve também o autoexame. Né? Ao olharmos hoje a nossa condição, né? Clamemos a Deus por uma experiência pessoal mais profunda na nossa vida, um alcance mais elevado, uma maior capacitação e entrega para o serviço do reino. Isso requer de nós caráter e dedicação. Nós estamos vivendo uma época muito séria na igreja evangélica brasileira, como nunca tínhamos vivido, um desmoronamento da ética dentro da própria igreja evangélica, uma decadência ética e doutrinária como nunca tinha acontecido antes, mas as últimas décadas registram isso. Né? E aí eu vejo uma outra coisa no cenáculo, quando Deus abre o coração.
Jesus abre o coração. Jesus fala da sua tristeza, da sua preocupação. Jesus fala de muitas coisas, né? Acho isso muito interessante. Ele fala da traição, de que alguém vai traí-lo. Ele também promete o Consolador, o Espírito Santo, que ele enviará o Consolador. Jesus fala de perseguições com os discípulos, mas ele também faz muitas promessas, né? E ele prepara também os seus discípulos para as adversidades. Ele não mentiu para os discípulos. Tanto que em João capítulo 14, versículo de 1 a 3, é um dos textos mais lindos da última ceia. Quando Jesus diz: não se turbe o coração de vocês. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e depois que eu for e preparar lugar, eu virei outra vez e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Eu não vou deixar vocês órfãos, não vos deixarei órfãos. Que coisa tremenda, que grande promessa dos lábios de um homem, do homem Deus, do Deus homem, que nunca mentiu. Suas palavras se cumprem. Acho isso muito interessante, né? Que ele fez isso. Então, nós vemos também que Jesus preparou os seus discípulos para as adversidades da vida. Não enganou Pedro. Não chegou lá no dia que ele estava no mar, cuidando das redes, dos peixes com André. Não fez uma promessa triunfalista. Pedro e André, sigam-me. Vocês vão comer o melhor da terra. Vocês vão conquistar muito. Essa empresa de vocês vai multiplicar. Vocês vão dominar o mercado e tudo isso. Não fez isso. Não enganou-os. Vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Não disse eu farei de vocês grandes empresários. E não tem nada errado ser um cristão e ser um grande empresário. Tem aqueles que são chamados por Deus para serem. E é uma bênção quando homens de Deus, eles prosperam na vida, homens e mulheres de Deus prosperem na vida, com os olhos, com o foco no reino de Deus. Eles ganham, o reino de Deus ganha, e é uma grande bênção, né? Mas não foi isso que Jesus prometeu, o foco não era este, né? Então não tem nada de triunfalismo. Tanto que ele diz para os discípulos, em João capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isto para que em mim vocês tenham paz. Não é no mundo que vocês vão ter paz. Não é do dinheiro que vocês vão ter paz. Não é nem na saúde que nós temos paz. Porque quantos homens de Deus e mulheres de Deus sofreram terrivelmente. Mas eles tinham paz. Eu estava essa semana lendo sobre os reformadores, vários deles, Lutero, Zwinglio, John Knox, João Calvino em Genebra, na Suíça. E uma coisa que um autor muito que conhece bastante Calvino, André Biellet, ele diz que os reformadores, eles viviam distantes da ostentação. Eles não queriam ostentação. E muitos deles viveram muito perto de uma pobreza total. Alguns eram criticados, porque viviam de uma vida muito simples, uma roupa muito batida, tudo muito simples, eram criticados, mas precisa de uma coisa melhor. E quando um irmão abastado chegava perto deles, né, vendo que eles precisavam de dinheiro e ofereciam, eles rejeitavam. Eles diziam, não posso receber. Você sabe por quê? Porque tem irmãos que estão em pior situação do que eu, e não é justo eu receber esse dinheiro, sabendo que tem irmãos, tem ovelhas do meu rebanho, que estão numa situação pior ainda. Que desapego, que grande exemplo para nós. Numa época quando a pregação do Evangelho no Brasil é marcada pela ganância, pela manipulação, pela exploração desonesta do rebanho, é marcada por isso. Que Deus nos ajude, que Deus guarde o nosso coração, a nossa caminhada, para vivermos uma vida agradável ao Senhor, uma vida santa diante dEle. Deus os abençoe
com essa reflexão, em nome de Jesus. Amém. Vamos então, neste momento, louvar o Senhor com o hino 482. Prontos? Estamos prontos? Então vamos louvar. É um hino que fala da ceia do Senhor e é muito bonito. A letra é muito rica, muito apropriada para o momento que estamos agora, para o nosso momento agora. Bendito Jesus, nós clamamos por ti, cercamos tua mesa, Senhor, por teu Paracleto nos preside aqui, enchemos de santo fervor a grande ternura do teu coração, chamou-nos aqui, ó Senhor, para nós celebrarmos em santa união tua morte, ó bom Redentor. Os pés dos teus servos lavando, Senhor, quiseste o exemplo nos dar da tua humildade, do teu grande amor, que em nós deve sempre reinar. Abençoaste o pão e o partiste a dizer: tomai o meu corpo e todas as vezes, pois é o dever, em memória de mim o fazer. O cálice da nova aliança de amor, no teu sangue, ó amigo Jesus, nos encha de graça e de novo vigor, nos anime na senda da luz. Queremos, Jesus, neste ato de amor, o teu memorial celebrar. Pra nós ele tem o infinito valor, um valor que jamais vai cessar. Aleluia, glória a Deus. Nós te louvamos, Senhor, com todo o nosso coração. O Senhor é a alegria profunda do nosso coração. O Senhor é o rio que procede do trono de Deus, árvore da vida, pão da vida. Glória ao teu nome, Senhor, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tu és a resplandecente estrela da manhã, a consolação de Israel, o grande eu sou. Bendito seja o teu nome, Jesus. Glória ao teu nome para sempre, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Sentimos a presença de Deus. Eu creio que vocês estão sentindo também a presença do Senhor aí com vocês. Meus irmãos, agora nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23.
1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, diz assim, a instrução que o apóstolo Paulo passou para a igreja de Corinto sobre a ceia do Senhor e que é útil também para nós. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Quero avisar vocês que nós celebramos a ceia do Senhor de forma simbólica. Ela é representativa, só que simboliza o corpo do Senhor. Não é e nem se transforma literalmente no corpo do Senhor. Até porque quando Jesus disse, isto é o meu sangue, o sangue dele ainda estava no seu corpo, não tinha saído do seu corpo. Então nós não cremos na transubstanciação, nós cremos na ceia como simbólica, Ela é um símbolo do corpo de Cristo e o cálice é um símbolo do sangue do Senhor, vertido por nós. Então, dito isso, vamos agora agradecer a Deus pelo pão que nós temos aqui. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nosso divino mediador, nós te agradecemos por este pão, que simboliza o corpo do Teu Filho partido por nós. Nós sabemos, Senhor, que através do seu corpo partido por nós, ele desfez a parede de separação e nele nós temos a redenção. A tua palavra diz que o corpo do teu Filho Jesus é verdadeiramente comida para as nossas almas. Por isso nos alimentamos de Cristo e hoje nossa esperança é renovada, olhando para as mansões celestes, onde um dia cearemos com o nosso Salvador. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Disse Jesus, este é o meu corpo. Agora você me sabe. Disse Jesus, este é o meu corpo que é partido. Na última ceia, reunido com os discípulos, Jesus apresentou o pão dizendo, tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Façamos com alegria e pela fé, meus irmãos. Agora, a partir do versículo 25. Do mesmo modo, depois da ceia, Jesus pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Glória a Deus. Essa era a mensagem apostólica dos apóstolos, dos discípulos. A morte e a ressurreição do Senhor e a sua volta gloriosa. Vamos dar graça pelo cálice. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós apresentamos aqui, Senhor, diante de ti, o fruto da videira, que simboliza o sangue do teu Filho Jesus, derramado por nós, que nos purifica de todo o pecado. Graças te damos, Senhor, porque o sangue do teu Filho Jesus é verdadeiramente bebida para a nossa alma. Que possamos participar neste momento, não para a nossa condenação, mas para que tenhamos vida e vida com abundância. Que muitos, Senhor, que estão tomando neste momento e que estão enfermos sejam curados, como é a promessa da tua palavra através deste ato. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Disse Jesus, tomai e comei, tomai e bebei, este é o meu sangue. Disse Jesus, vamos trocar? Vamos trocar. Tomai e beber, este é o meu sangue. Este é o meu sangue. Na última ceia, reunido com os discípulos, Jesus apresentou-lhes o cálice, dizendo,
Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Cristo estava inaugurando uma coisa nova. Séculos da lei mosaica estava passando e um novo tempo estava chegando. Havia chegado com Cristo, o sangue da nova aliança. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei. Fazei isto em memória de mim, para se lembrarem de mim. Tomemos em mãos pela fé. Glória a Deus, glória a Deus. Que grande privilégio, glória a Deus. Amém. Nós vamos neste momento, antes de encerrar este ato, nós vamos, essa celebração, essa ministração, nós vamos orar. E eu quero aqui colocar para vocês uma informação positiva. O nosso irmão Júnior, por quem nós temos orado, um jovem da nossa igreja, já há uns 2 meses ou mais, internado com a Covid. Ele, graças a Deus, essa semana saiu da UTI, foi para o quarto. E essa semana eu consegui trocar uma mensagem de voz com ele. Ele finalmente me mandou um áudio, ele falando. E vocês não imaginam a minha alegria ao ouvir a voz do nosso irmão. Também nós estamos orando pelo Benjamin, o nosso garotinho, filho do Jonas e da Elaine. Ele passou por uma cirurgia delicada e estamos orando pela sua recuperação. E tem outros irmãos que precisam também de oração dessa área. Eu peço também que vocês se lembrem de orar pela minha irmã Terezinha, minha irmã carnal, lá em Minas, né? Ela é uma serva de Deus, ela também se converteu a Jesus já faz tempo, né? Depois de mim. E ela tornou-se uma coluna lá no ministério, lá onde ela frequenta, lá no sul de Minas. Mas agora ela está internada e ela precisa das nossas orações. Vamos lá, Terezinha Romeiro precisa das nossas orações. Quero orar também por todos vocês que têm enviado seus pedidos através das nossas lives, das nossas mídias sociais. Todos vocês estão sendo apresentados diante do Senhor e de Deus virá grandes bênçãos sobre as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Oremos então. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, nós buscamos a Tua face neste momento em favor de todas as pessoas necessitadas. O Senhor conhece quais são essas pessoas, onde elas estão e do que elas precisam. O Senhor é poderoso para prover em todas as áreas das vidas dessas pessoas. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, o Benjamin, Senhor. Dá-lhe restauração completa. Dá-lhe uma recuperação sem qualquer sequelas. Que ele viva uma vida normal e que nunca mais ele venha precisar de qualquer reparo, de qualquer tratamento nessa área para a qual ele foi operado, da qual foi operado. Também pedimos que o Senhor continue, Senhor, abençoando o Júnior, fortalecendo todo o seu corpo e dando-lhe alta brevemente do hospital, Senhor, como também ao Benjamin. Também eu coloco diante de Ti a minha irmã Terezinha, restaura a sua saúde completamente, Senhor. Dá-lhe vigor físico, Senhor, em nome de Jesus, que ela possa sair do hospital para continuar cuidando da sua vida, em nome de Jesus. Pai, por os demais pedidos, Senhor, todos que têm apresentado, Senhor, aqueles que precisam de um trabalho, de emprego, aqueles que têm uma causa na justiça, aqueles, meu Deus, que têm, Senhor, estão em busca de aposentadoria, Senhor, quem tem tem um bem para vender, ou precisa vender alguma coisa, ou comprar um bem também, abre a porta e supre toda a necessidade, em nome de Jesus. Pai, eu oro também, Senhor, por aqueles que não Te conhecem ainda, revela-lhes a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Abra os seus olhos cegos, Senhor, quebranta o coração e traga-os ao pé da cruz pelo poder do Teu Espírito Santo, pelo poder da Tua palavra. Cuida, Senhor, da Igreja Cristã da Trindade, cuida das nossas crianças, jovens, adolescentes, dos adultos, Senhor, dos idosos. Cuida, Senhor, das irmãs do jardim de oração, todas elas.
para que quando, Senhor, voltarmos, Senhor, já totalmente sem coronavírus, totalmente livres, Senhor, de máscaras e tudo isso, nenhuma delas falte. Pai, em nome de Jesus, cuida, Senhor. Também quero pedir para aqueles que estão se preparando para processos seletivos, concursos, Senhor, vestibulares, dá-lhes graça, abre-lhes a porta, faz maravilhas na vida de cada um, em nome de Jesus. Também peço, Senhor, pelo Brasil, a nossa nação. Abençoa as autoridades constituídas, todas elas, Senhor, e abençoa a nossa nação. Envia o derramamento do Teu Espírito sobre o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Dá-nos uma grande colheita de almas, Senhor. Salva os jovens da nação, as crianças, salva as almas do Brasil. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Envia um avivamento, envia um despertamento, Senhor, em todas as áreas, a todas as igrejas. Um avivamento que promova a palavra, onde a palavra tenha proeminência, que haja conversões, Senhor, em nome de Jesus. Pai, livra também o Brasil da violência, livra da corrupção, livra o Brasil dos políticos corruptos, Senhor. Afasta, Senhor, os candidatos, Senhor, mal intencionados, gananciosos, desonestos. Afasta-os dos cargos públicos, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Livra o Brasil dessa pandemia. Senhor, abençoa os médicos, enfermeiros, todas as pessoas que estão trabalhando na área hospitalar. Meu Deus, dá vitória. Dá-lhes a tua proteção, Senhor. Abençoa os países europeus que voltaram, Senhor, a ter um crescimento, Senhor, no nível de mortes, na taxa de mortes e também de contaminação. Senhor, tem misericórdia. Livra-nos dessa pandemia em nome de Jesus. Repreende o ataque do inimigo contra nós, Senhor. Isso é um ataque, Senhor, espiritual. Repreende esse ataque contra nós. Em nome de Jesus. Faz o mesmo pelos Estados Unidos, Senhor. E, Senhor, por todas as partes do globo, nós te pedimos, Senhor. E pela fé, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa aqui do meu lado. É uma assessoria indispensável, né? E também o meu filho, Adriel, que faz esta transmissão e ajuda no teclado. Quer dizer, ajuda não, toca o teclado para cantarmos. Deus os recompense. Deus abençoe vocês, amamos vocês, estamos com saudade. E aqueles que puderem, nos veremos amanhã de manhã para mais um culto de louvor a Deus às 10 horas da manhã. Amém? Deus abençoe e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês.